Se eu falar para você que nos últimos 12 meses tivemos uma inflação de 8,4%, isso mesmo, você não ouviu errado. Nos últimos 12 meses, o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, é o indicador oficial do governo que mede a inflação, teve uma elevação de 8,4%. E diante disso, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic mais uma vez, agora está em 5,25%. Mas Alexandre, eu não aguento mais os vídeos falando do aumento da taxa Selic. É muito importante para o investidor de longo prazo entender, mais do que o patamar atual da taxa Selic, é saber quanto está a Selic, é entender o ciclo da taxa de juros e que o governo ele usa a taxa de juros como uma política monetária e que isso reflete diretamente, além das questões da inflação, reflete diretamente nos seus investimentos. E nesse conteúdo vamos ver o que ocorre com as modalidades de investimento para que possamos alocar da melhor forma os nossos recursos. Então aqui vamos ver se nós vamos ter que fazer uma mudança de ativos, sair da renda variável e ir para a renda fixa, se a gente vai mudar a nossa estratégia. Esse aqui é o nosso conteúdo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e esse é o canal Investing Holder. Já clica no botão vermelho, se inscreva, todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento e aciona o sininho para ser avisado desses vídeos. Vamos em frente, vamos entender como funciona o ciclo da taxa de juros primeiramente. Estamos no meio de um ciclo de alta da taxa de juros. O que acontece? O governo ele usa a taxa de juros para controlar, ou pelo menos tentar controlar a inflação. É uma política monetária. Então o governo eleva a taxa de juros para deixar o crédito basicamente mais caro. Então as empresas têm mais dificuldade para acesso ao crédito, as pessoas no geral têm mais dificuldade, menos acesso ao dinheiro. E o que ocorre? Ocorre uma diminuição da circulação do dinheiro na economia e, consequentemente, diminui a demanda. Diminuindo a demanda, ocorre um controle natural da inflação. Então essa é a intenção do governo ao elevar a taxa de juros. E isso, consequentemente, traz efeitos para os nossos investimentos, tanto na renda fixa, nas ações e nos fundos imobiliários, ok? E a taxa Selic, ela veio diminuindo lá de 2016 até 2020, chegou na sua mínima histórica de 2% e parou um tempo ali na mínima histórica e depois ocorreu o início de aumento do ciclo. Então estamos em meio ao aumento do ciclo da taxa de juros. Olhem esse gráfico, a gente está iniciando, uma curva de aumento e a gente não sabe até onde vai esse ciclo de elevação. Sabemos que nesse momento traz consequências diretas para os nossos investimentos e vamos começar aqui a falar quais são essas consequências. Eu quero iniciar pelas ações. Vamos entender o que é essa elevação, o que esse ciclo de aumento ele traz de consequência para as empresas. Então, o investidor lá que ele faz a sua alocação em ações, ele está investindo em uma empresa. E com a elevação da taxa Selic, o que ocorre? Com a diminuição da circulação do dinheiro, as empresas, consequentemente, vendem menos. Então, elas têm um menor resultado. E como o lucro ele traz reflexo direto no preço da ação, quando ocorre a diminuição do lucro das empresas, ocorre também a desvalorização dos ativos. E muitas empresas têm dívidas, ela tem dívida para poder fazer a sua expansão, principalmente as empresas de sociedade anônima que têm capital aberto na bolsa de valores, ela pegam seus recursos no mercado. Então, quando ocorre um aumento da taxa Selic, esse custo da dívida fica mais elevado, então também traz um reflexo negativo para os seus resultados. Olhem como a taxa Selic ela acaba influindo diretamente no desempenho das empresas. Por isso que a gente vê o Ibovespa tão pressionado. Então nesse momento aqui aparecem muitos ativos descontados por causa disso. Por causa da desconfiança do mercado e também por causa dessa política monetária de retração da economia. E agora vamos entender o que ocorre com os fundos imobiliários diante do aumento da taxa Selic. Esse ciclo de aumento da taxa, o que ele traz de consequência direta para os FIIs, para os fundos imobiliários. Sabemos
que os fundos imobiliários ele tem um desempenho inversamente proporcional à taxa de juros. Vamos aqui olhar um gráfico para entender o que ocorre. Esse aqui é um gráfico de relação do IFIX com a taxa Selic. O IFIX é um indicador que mede o desempenho dos fundos imobiliários, dos principais fundos imobiliários. Em linha azul temos a taxa Selic, em linha cinza temos o IFIX. Percebam aqui que lá no ano de 2011 a 2012, esse retângulo amarelo, tivemos uma queda da taxa Selic e, de forma contrária, ocorreu uma valorização do IFIX. Percebam aqui quase que uma relação perfeita, né? Uma descorrelação total desses dois índices. Enquanto caiu a taxa Selic, houve uma elevação. Lá em 2013, em outro retângulo amarelo, tivemos aqui um aumento da taxa Selic. E com esse aumento, ocorreu aqui uma desvalorização do IFIX. Então, a gente já chega à conclusão que ele também tem uma relação inversamente proporcional. Tem um aumento da taxa Selic, ocorre a queda dos fundos imobiliários. E de forma contrária, quando a gente tem uma diminuição da taxa Selic, ocorre uma valorização das cotas dos fundos. Vamos olhar aqui no ano de 2017 a 2020, o que ocorreu? Com a queda da taxa Selic, que chegou na mínima histórica de 2%, o que aconteceu com o IFIX? O IFIX, no geral, ele teve um aumento. Foi o boom dos fundos imobiliários, onde estava mais na moda investir em fundos, quando a taxa Selic estava próximo à sua mínima histórica, ok? E o que ocorreu nesse último ano? Houve uma elevação da taxa de juros e, consequentemente, a gente vê os fundos imobiliários nos últimos meses apanhando bastante. Então perceba como incide diretamente no IFIX. E por que isso ocorre? Ocorre basicamente que os investidores sempre, ao alocar os seus recursos, principalmente os investidores institucionais, eles sempre fazem análise da possibilidade de rentabilidade aliado ao risco. E o que ocorre? Com a elevação da taxa de juros, os investimentos em renda fixa ficam mais atrativos. Então, se há possibilidade de eu alocar em renda fixa com um menor risco, diminuindo assim o risco de mercado, então os investidores preferem essa modalidade de investimento em detrimento aos fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários eles ficam menos atrativos. Há uma procura maior pela renda fixa. Vamos olhar aqui alguns exemplos de renda fixa que nós temos no mercado. Eu peguei isso aqui lá na corretora Rico, eu fiz um extrato e peguei as possibilidades de investimentos atual, ok? Isso aqui não é um patrocínio, não ganho nada da Rico, eu só estou demonstrando para vocês como que nós temos agora renda fixa atrativa. Temos renda fixa CDB principalmente, pré-fixado, sendo negociado acima dos 10, 11, 12, até acima de 13% ao ano. Com a elevação da taxa Selic, hoje essa é a nossa realidade. Temos títulos de renda fixa bem atrativos. Enquanto isso, temos aqui, eu trago como exemplo o MXRF11, que é um fundo de papel que traz um dividend yield anual, né, nos últimos 12 meses de 8,5%. Então o investidor ele olha, eu tenho aqui um fundo imobiliário rendendo 8,5% ao ano, enquanto isso eu tenho uma renda fixa com um risco menor a 13%. Então, muitas vezes o investidor ele faz essa transição para a renda fixa e os fundos imobiliários ele acabam tendo um desempenho pior, ok? Agora, vamos falar do investimento que é muito beneficiado com o aumento da taxa Selic, que é a renda fixa. Então, atualmente, a gente tem muitos títulos de renda fixa, tanto os títulos públicos quanto os títulos privados emitidos por banco ou por empresas, debentures, por exemplo. Temos esses títulos sendo negociados com altas taxas, com taxas, como eu mostrei aqui, acima de 13%. Então vamos começar a falar aqui dos títulos públicos. Os títulos públicos, o Tesouro Direto, nós temos agora títulos, por exemplo aqui, o Tesouro Prefixado para 2026, uma taxa de 9,14% ao ano. Então, a gente tem um título, um investimento mais seguro com uma taxa de 9% ao ano, ok? Então, fica bem atrativo. Tanto o Tesouro Prefixado como um título híbrido. Vamos pegar aqui o Tesouro IPCA mais 2026. Nós temos aqui
o IPCA mais uma taxa pré-fixada contratada. Então, como o IPCA ele rendeu nos últimos 12 meses 8%, mais de 8%, nós temos aqui, se eu somar esses 8% com 4%, nós temos 12% ao ano aqui. Então esse título está pagando aproximadamente isso, né? Passa a ser bem interessante no título público. Em título privado nós temos aí CDBs, LCI, LCA com taxas bem atrativas. Esse é o aumento da taxa Selic, traz reflexo direto. Tanto nos títulos pós-fixado, que estão atrelados ao CDI, temos aí rendendo 140%, 150% do CDI, como nos pré-fixados que eu demonstrei aqui. E a renda fixa ela é a grande beneficiada do aumento da taxa Selic. E o que a gente tem aqui no final como conclusão? Ao meu ver, não se altera a estratégia de longo prazo. Então o investidor que já tem a carteira dele definida, ele já tem a sua parcela em ações e fundos imobiliários, não é para vender os seus ativos para alocar em renda fixa. Eu entendo que não muda a estratégia. Inclusive, quando ocorre aumento da taxa Selic, as ações e os fundos, eles têm uma depreciação. Eles acabam sendo negociados abaixo do que realmente vale. E pode ser uma oportunidade para a gente alocar os nossos recursos, continuar fazendo os aportes nas ações e nos fundos imobiliários. Lembrando que quando cai o preço desses ativos, o seu dividend yield atual no mercado ele acaba elevando. Então conseguimos comprar mais renda com menos recursos. Isso é interessante. Então manter a estratégia, entender que o mercado ele vai se adaptando e a gente pode ir alocando. É claro, aparece ao mesmo tempo grandes oportunidades de alocação em renda fixa. A gente tem que ficar atento. Lá na corretora, algumas oportunidades de pré-fixar os nossos investimentos a taxas muito boas, muito atrativas. E a gente pode garantir algumas taxas se lá na frente diminuir a taxa Selic, a gente fica com taxas bem interessantes na carteira. Além do que, podemos ser beneficiados diretamente pelo efeito da marcação a mercado, ok? Então o investidor de longo prazo que ele entende esse ciclo, ele pode alocar da melhor forma os seus recursos e tirar proveito. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!